na região militar Centro. Os militares devem estar sempre preparados. Emocionalmente, fisicamente e tecnicamente. Em tempo de paz, os militares estudam vários cenários e treinam os seus comandantes. Um dos exercícios realizados aconteceu sobre a maquete. Foram longos dias de estudo e análise para a preparação do treino de comando e Estado-Maior. Várias especialidades estiveram envolvidas para a definição de uma maquete o máximo representativa da realidade. Generais, oficiais superiores, subalternos, sargentos, cabos e praças juntaram-se para um exercício coordenado, o chamado Jogo de Guerra. Este é o estado fictício de Molemba, que está a ser invadido por um país vizinho. O exercício desafia os comandantes de chefes de Estado-Maior do país invadido e do país invasor a movimentarem as suas tropas com a maior eficiência possível. Aliás, este é um dos 3 objetivos do jogo de guerra. O primeiro é treinar os Estados-Maiores na elaboração da documentação textual e na elaboração da documentação escrita, e também um outro objetivo é capacitar os oficiais na elaboração dos cálculos operacionais. E, por último, nós queremos criar coesão entre as tropas terrestres, a Força Aérea e as Forças Navais. Por isso é que os 3 ramos neste nosso exercício estão aqui presentes. E cada um deles, a seu devido tempo, julgará o papel que nós achamos que deverá ser exercido por esses ramos no cumprimento deste nosso treino de Estado-Maior. O Estado-Maior invasor concerta pontos de vista para que o comandante tome a decisão. A preparação antecipada do inimigo, aquilo que ele fez. Ele descobriu os meios e atirou primeiro. Atirou para retardar a nossa ofensiva. Tá bom, agora chefe, ele não tocou na nossa aviação. A nossa aviação tem impacto toda. Ele só tocou na artilharia, só na artilharia. Na artilharia. Quer dizer que a nossa aviação, chefe, tem o trunfo todo. Se a gente age para aí. Eu tenho 61 aviões. Impacto. Agora aquela operação do nosso chefe. Tá bom. O ponteiro está contigo. A cada dinâmica, os comandos reúnem-se para reacertar as estratégias. E não regional, em defesa nas direções Mangua e Cairo. Atacaram o bordo adianteiro e decorres violentos combates pela conquista da primeira posição. No primeiro round, o exército invasor teve muitas baixas. O chefe do Estado-Maior do Exército coordena o exercício, batalha após batalha. Depois da primeira, o general Lúcio alerta que, no terreno, o efeito surpresa é crucial para o sucesso das operações militares. O inimigo, ele descobriu logo que você começou a mover e ele caiu em cima com a aviação. Quer dizer que não houve surpresa. Quer dizer que agora o jogo está todo bem claro. Não é? Então, a primeira coisa é essa que deve dizer assim. Meus senhores, a nossa ofensiva foi descoberta antecipadamente. Por isso, as medidas de segurança devem ser tomadas a redobrar. É preciso que se tome medidas, criar distância entre as viaturas, as colunas, quer dizer, todas essas medidas, porque você foi descoberto, não conseguiu surpresa, não é? Muito bem, e isso foi em quase todas as direções. Quer dizer que o exército de Sucoia, ou de Molemba, É Sucoia, chefe. Não, Sucoia é a região, Molemba é a república. O exército de Molemba tinha bem
boas informações em relação ao invasor. Por isso é que em todas as direções você levou pancada. Agora, você diz que tem capacidade para continuar a marcha. Ok, os meios que tu solicitaste, nós vamos entregar para você prosseguir com a sua ofensiva. Os Estados-Maiores dos Exércitos beligerantes, batalha após batalha, reúnem para a organização das tropas. O jogo foi desenhado para um empate, mas no terreno as possibilidades ampliam-se. Fiz tudo para que seja um empate, mas aqui o gasolina não está deixando empatar o jogo. No fim do exercício, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas deixa recomendações aos comandantes. Os generais devem usar os meios ao seu dispor a fim de gerar eficiência. Não pode permitir que uma brigada se desloque daqui até ali completamente incólume. Porque chega aqui nas mesmas condições e só criou condições para combatê-la daqui até ali. Perdeu uma oportunidade aqui, quando ela até estava menos atenta, quando você podia criar muito mais dados. Aqui nesta direção também não aproveitou as forças especiais que têm no terreno para criar problemas, as forças de engenharia para criar mais obstáculos ao inimigo. São todos os aspectos que têm que entrar no plano de operações do comandante da região para poder fazer face a uma situação perigosa como aqui estamos a ver. As unidades aqui todas expostas e ainda por cima tem que fazer tudo para não permitir essas unidades que estão bem isoladas aqui, é bom que sejam destruídas e não possam ser envolvidas nessa atividade. Claro, a dinâmica as estruturas vão mudar. O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas alerta também para uma maior exploração da geografia, pois é o único fator no teatro das operações que não muda e que pode ser explorado pelos dois lados beligerantes. Ganha vantagem quem dele melhor tirar proveito. Vamos utilizar a geografia o melhor possível. Assim, nas maquetas do futuro, nós podemos fazer tudo para que essas, em vez de ser só assim, estes granhetes colocados para dar a entender que tem montanhas, vamos fazer uma configuração muito mais parecida com os territórios já que é o nosso país, e nós conhecemos colocar tudo aquilo que o nosso território tem. Se é o deserto, estão lá os desertos. São as montanhas, estão lá. Os rios estão colocados. Os rios estão colocados, então são obstáculos que são muito bem conhecidos. A exploração desses obstáculos, as montanhas, tudo isso deve ser alterado. São coisas pequenas que ajudam as nossas atividades. E se o inimigo for aquele que tem um porta-aviões no mar, então precisamos ser muito mais criativos. Muito mais criativos para podermos ganhar, para podermos surpreender o inimigo. O exercício continuou, mas nós voltamos só depois da sua conclusão. Ganharam as Forças Armadas de Mulemba. Os invasores foram derrotados. As invasões imprevisíveis, o terrorismo e outras formas de desestabilização levam à preparação das Forças Armadas dos países interessados em salvaguardar a sua soberania. A preparação do nosso exército não é para agredir ninguém, mas é para dissuasão. Por isso mesmo, nós temos que preparar as nossas forças. Por isso que o camarada comandante em chefe dizia que temos que ter umas forças armadas bem armadas e também bem treinadas.
para que as Forças Armadas e as unidades nossas sejam bem treinadas, temos que exercitar, temos que realizar manobras para que as nossas tropas estejam cada vez mais capazes de empregar os meios que estão postos à sua disposição. Este exercício será levado à prática com fogo real no encerramento do ano de instrução 2016-2017. Trata-se de um plano de ação definido pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas para avaliação e controlo dos comandos e Estados-Maiores das FARC. Ainda no Ambo, a nossa equipa andou mais 20 km e foi até Chipipa. É aqui onde está a Escola de Condutores Auto e Carros Blindados das Forças Armadas Angolanas. O seu diretor é o Coronel Paulo Vangui, o militar engenheiro em eletromecânica e inventor, dirige a escola desde a sua fundação. Aqui, os militares condutores aprendem as regras que regem a condução em Angola. Nesta sala, ensinam-lhes a teoria da responsabilidade de ter um volante entre as mãos. Além de preservar o fator técnico, também é preciso salvaguardar a vida humana, que afinal de contas, na via pública, o condutor tem consigo elevada responsabilidade desde a vertente técnica e a vertente humana. As imagens que aí se apresentam são imagens tiradas no dia a dia das nossas estradas aqui no país e para chamar a atenção de que a vossa profissão requer muita responsabilidade, preservação dos meios e, sobretudo, o respeito da própria vida humana. Para isso, precisam colocar em prática todos os conhecimentos que vocês adquirirem aqui na escola. Os condutores militares devem saber mecânica. As explicações levam os alunos ao interior do motor, ainda que de forma virtual. O fenômeno que se passa aqui dentro do motor é este. Para este motor significa dizer que o pistão número 1 funciona no mesmo tempo com o pistão número 4, o número 2 com o número 3. Nesta altura, quando se põe a funcionar o motor, o aluno ou o estudante já tem noção de que está a se passar dentro do próprio motor. As salas de aula são autênticos laboratórios. Motores e outros componentes dos automóveis e de carros blindados estão expostos. Depois das aulas teóricas, seguem as aulas práticas. Quem vai ao volante desses caminhões pesados deve estar atento a tudo. A parte mais exigente é a zona de entrada a uma curva, depois de uma grande reta. Temos que reduzir até a segunda para podermos executar em condições de exercício, não podermos empurrar os cones ou os obstáculos que ali estiverem. As aulas são exigentes. Os condutores são classificados em função do tempo que percorrem o autódromo para fazer um conjunto de 4 manobras. Quem menos tempo fizer e se cumprir os procedimentos, melhor avaliação conquista. O mesmo processo é aplicado aos tanquistas. Velocidade, agilidade e precisão, 3 características que são exigidas de um condutor de carros blindados. Ultrapassar obstáculos e habituar-se à pressão são os desafios dos alunos. Existem vários modelos de carros blindados. Este, por exemplo, pode atingir até 120 km por hora. É mais veloz do que um Ural, que atinge um máximo de 95 km por hora.
O tanque de guerra é um dos carros de combate mais temido no teatro das operações militares, pois ele tem 5 elementos do sistema de armas. Estamos a falar do poder de fogo, ação de choque, mobilidade, proteção, informações e comunicações. Os alunos que saem desta escola devem compreender tudo sobre esta máquina, cujo nome surgiu de um código utilizado pelos ingleses quando estavam a desenvolver o primeiro protótipo para que os rivais não se apercebessem do que eles estavam a falar. E conosco está o comandante desta escola, o Coronel Wang. Senhor Coronel, quais são as características que nos pode apresentar desta máquina de fabrico checo que temos entre nós? Esta máquina é o tanque T-55 AM2, de fabrico checo. Ele é um tanque contra tanques. Destina-se para destruir todos os objetos vivos do inimigo. Segunda Jacinto Paz, 21 anos, é aluno de condução de carros blindados. Aqui na escola, diz que está a realizar o seu sonho. Segunda tem muito orgulho pela sua farda. Esta é a minha segunda pena. Aqui na escola, o rigor e a disciplina militares são todos os dias exercitados em parada. Enquanto isso, outros jovens preparam-se para estudar no Instituto Superior Técnico Militar. Mas para que tal aconteça, devem antes ser militares. Têm 90 dias de instrução. Acompanhamos a última marcha dos futuros cadetes. O candidato 338 é o nosso protagonista. Vai ter que passar por várias provas antes de jurar a bandeira. No primeiro posto, recebe as instruções comportamentais que deve adotar durante a prova. Último dia, o que vocês aprenderam é que vão fazer, certo? Certo! Ninguém deve se desviar. Alguém se desviar vai parar até aqui. Olha, a vossa colega está lá, bem estendidinha ali. Por não estar a andar à toa, desviou-se do trilho, foi calhar numa situação lenta. Por isso, terem mais calma, coragem, boa sorte, boa caminhada, seguir o trilho, caminho à frente, certo? Certo. Toca. No segundo posto, os recrutas são identificados e devem encontrar a direção a seguir nesta jornada. Entregas uma bússola, introduz 10 graus, acha a direção. Tempo, 1 minuto e 30 segundos. Já? Já. E agora? Tem certeza? Absoluto. Vocês? Número? 338. 338! BPC. Você? A prova continua. Agora chegou a vez de procedimentos para a sobrevivência em situações perigosas. Em caso de atravessares uma área contaminada com substâncias tóxicas e químicas, radioativas ou meios biológicos, você não tem máscara. Como é que deves proceder? Baixo de joelhos eu utilizo o Kiko. Molho eu utilizo o Kiko. E tapa? O nariz. Certo. Número e nome? 338, João José do Nascimento. Caso de morte, ligamos para quem? Familiar. Pai ou mãe? Pai. Número de telefone? 923 Certo. 30 Sim. 90 39. Toca. A seguir. Número e nome? Instrumento, tens a estação a seguir, essa é a estação número 3, certo? Certo. Tens aí o caixão em frente, depois segue os procedimentos, certo? Certo. Segue em frente. Passa, passa. Entra aqui, entra aqui, entra aqui.
Esta marcha serve para avaliar o grau de assimilação da instrução dada ao longo dos 90 dias. As mulheres também são submetidas à prova. A marcha passa por diferentes tipos de terrenos. Até em trincheiras, os recrutas correm. No fim de cada exercício fisicamente exigente, acontece mais um momento de controle de concentração mental dos futuros cadetes. Representar, armei! Ombro, armei! Suspender, armei! Canso, armei! À vontade! Armei! Up! Pro, armei! Continente superior, representar, armei! Ombro, armei! Suspender, armei! Cansa, armei! À vontade! Toca! Forças Armadas Angolanas. Isso é quê? Isso. Passadores. E isso é quê? Também passadores. Patentes. 338. Este é um momento em que não deve faltar o tiro ao alvo. Depois de atirar ao alvo, chegou a vez de passar pelo fogo cerrado sem se deixar atingir. Os militares podem confrontar-se com situações muito complicadas. Uma delas é a necessidade de lutarem pela sua sobrevivência em cativeiro. Olha o tempo, 338. Monta. Estás aí bem. Bom. Tá bom, vai. Estás aí bem. Controla o tempo, controla o tempo. Las Vegas. Bom, comandante. Monta. Vamos, está despertado. Vamos. Estás quase. Estás quase. Apesar do cansaço, este futuro cadete está convencido que para ele desistir não é uma opção. Militar não desiste. Certo! Chegou o último posto. Já quase esgotado, o jovem recruta deve fazer a apresentação regulamentar. Senhor Capitão Ari, apresenta-se instruindo 338. Esquerda, volver. Frente, marcha. É o ponto final à marcha. Um fim que representa, na verdade, um novo começo. Para João do Nascimento, começa aqui a realização de um sonho, não só o próprio, mas o de toda a família. Estou orgulhoso comigo mesmo por ter conseguido enfrentar esse obstáculo. E esse é um dos sonhos dos meus pais, ser militar.
Certo. Qual é o teu grande sonho nas Forças Armadas? O meu grande sonho é conquistar e chegar até onde puder, ser um engenheiro de sucesso e um quadro permanente das Forças Armadas. Um dos meus maiores sonhos é ser coronel. Depois da marcha final da recruta, os níveis de patriotismo do futuro cadete estão à flor da pele. Eu amo esse país e entrei nas Forças Armadas para que um dia eu possa defender a pátria com o sacrifício da minha própria vida. Vamos aperfeiçoar a Ordem Unida, vamos aperfeiçoar aquilo que são as demonstrações e também vamos preparar todos aqueles que estiverem ligados ao teste de juramento à bandeira. Mas não sabia que era assim. Eu só queria ser cadete, mas não sabia que era assim. Sofrimento e sacrifício é que fazem o militar. Sofrimento e sacrifício é que fazem o militar. Chegou o dia D. Estes jovens, com idades entre os 18 e os 21 anos, vão jurar a bandeira. Juro defender e fiel à minha pátria, estar sempre pronto a lutar pela defesa e salvaguarda da sua soberania, integridade territorial, mesmo com o sacrifício da própria vida. Juro! Estamos a testemunhar um especial momento para cada um. Serão estes os futuros oficiais engenheiros ou médicos das Forças Armadas Angolanas.